Então nós falamos no último encontro que eu preciso fazer culturas, eu preciso dosar lactato, eu preciso iniciar antibiótico de amplo espectro e eu preciso fazer volume 30 ml por quilo, se não responder droga vasoativa. Eu queria falar especificamente sobre antibiótico. Vamos trazer para a prática antibiótico terapia. Vamos pensar num foco infeccioso pulmonar, como foi o nosso quadro do primeiro vídeo lá atrás. Um foco infeccioso pulmonar. Paciente com foco infeccioso pulmonar é em domicílio, é de casa, não tem nenhum fator de risco para infecção por germes resistentes, não tem. Então, uma cefalosporina de terceira geração e um macrolídeo estão ótimos para fazer o tratamento. Então, naquele primeiro quadro, se eu fizesse ceftriaxona, 2 gramas EV de 12 em 12 horas, obviamente diluindo em soro, correndo ali em 10 minutos para não dar náusea e vômito no paciente. E a azitromicina, 500 mg, um comprimido por dia, está mais do que bem feito. Professor, não tem azitromicina, faz claritromicina, né? Então, uma cefalosporina de terceira associada a um macrolídeo, ótimo. Professor, o paciente é um DPO-cítico, é DPOC interna de forma repetida, então tem risco desse paciente ser colonizado por germes produtores de beta-lactamase. Então, talvez uma piperacilina tazobactam, né? Até uma ampicilina sulbactam. Então, esses antibióticos um pouquinho de amplo espectro, o espectro maior, para esse paciente que tem DPOC e estava com aquela infecção pulmonar, talvez seja mais importante. Imagine então um paciente com DPOC que estava tomando antibiótico há uma semana atrás, até 30 dias atrás, ou estava interno há pouco tempo, também se interna repetidamente. Esse cara tem muita chance de ser colonizado por ISBLs, por germes produtores de beta-lactamase de espectro estendido. Então, para esse doente, aí eu já vou para um carbapenêmico, meropenem ou imipenem, de preferência o meropenem, ok? Então, já falei na infecção pulmonar domiciliar, num paciente sem fatores de risco, ceftriaxona com azitromicina ou claritromicina. Tem uma patologia de base que pode fazer com que ele seja colonizado por germes produtores de beta-lactamase, tazocin, que é a piperacilina tazobactam, ou ampicilina sulbactam. Professor, ele tem uma patologia de base, ele interna várias vezes, ele toma antibiótico de forma repetida, então esse paciente tem risco de infecção por germes ainda mais resistentes, por ISBLs, entre elas a pseudomonas, e o carbapenêmico, meropenem, seria a escolha, ok? Infecção do trato urinário. Posso usar uma quinolona se o paciente não for idoso. Então, ciprofloxacino, 500 mg de 12 em 12, pode ser feito sem problema nenhum. Uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftriaxona, caso o paciente seja idoso e as quinolonas estão proscritas para esse paciente. Até, obviamente, as culturas chegarem e me mostrarem qual antibiótico é mais específico para esse paciente. Às vezes eu preciso usar aminoglicosídeos, como gentamicina, amicacina, altamente nefrotóxicos, mas muitas vezes existem E. coli que só são sensíveis a aminoglicosídeos. Mas pensei em infecção urinária, ceftriaxona ou ciprofloxacino, tá de boa, monta, Pensei, professor, numa infecção das meninges, meningite, a ceftriaxona é a droga de escolha. De forma rápida e direta. A infecção é abdominal, professor. Tem abdômen tábua, tem peritonite, tem sinais de infecção abdominal. Aí eu posso usar piperacilina tazobactam, eu preciso cobrir bem germes gram-negativos e anaeróbios, piperacilina tazobactam e algumas vezes até carbapenêmicos. Então aqui de uma forma muito resumida,
antimicrobianos. Professor, eu não quero especificar, eu quero uma coisa bem prática. Então, você quer uma coisa bem prática? Chega um paciente para você com quadro séptico que você quer cobrir gram positivo, gram negativo e anaeróbio, gram positivo, ceftriaxona, clindamicina e oxacilina. Ceftriaxona, clindamicina e oxacilina. Você vai pegar anaeróbio, gram positivo, com oxacilina e gram negativo. Claro que isso é uma coisa bem empírica e o ideal, óbvio, é que você faça mais de acordo com o tecido e o germe que você está suspeitando como causador do processo infeccioso, tá bom? Mas aqui foi trazendo para a prática o que a gente vinha falando aqui. Beleza, então fiz o volume, o senhor já me disse como fazer, 30 ml por quilo, rápido, ring lactato. Fiz as culturas, fiz o antibiótico, já dosei o lactato. O lactato mostrou hiperlactatemia, lactato maior que 2 milimols por litro. Eu vou, depois de fazer o volume, ainda está assim, eu vou precisar de droga vasoativa. E para o choque séptico, a droga vasoativa de escolha é a noradrenalina. A noradrenalina na dose de 0,05 a 3 microgramas quilo minuto. Professor, como eu faço a nora? Vou te ensinar um esqueminha que é um esqueminha basal, mas você pode fazer 4 ampolas de noradrenalina com 234 ml de soro glicosado, e aí você vai tateando, vai correndo 5 ml hora e a cada 3 minutos reavaliando, 3 a 5 minutos reavaliando e aumentando as doses paulatinamente até atingir uma perfusão adequada, ok? Vasopressina e adrenalina são outros 2 vasopressores. A adrenalina é um vasopressor, assim como a noradrenalina, alfa agonista, né? Ou adrenérgicos. A vasopressina é um hormônio que vai atuar em outros receptores, receptor V1, V2, né? Que também causa vasoconstricção. Mas ambas estão como segunda linha na condução. Noradrenalina é a primeira linha e vocês vão ver mais à frente, quando a gente falar de choque refratário, que a vasopressina pode ajudar e até a adrenalina pode ajudar. A dobutamina não é um vasopressor, muito pelo contrário, ele é um inotrópico e cronotrópicos positivos, ele aumenta a frequência cardíaca e batimento e força da contratilidade cardíaca, né? E pode ser usado também para quando há comprometimento cardíaco associado ao choque distributivo, nessa dose 2,5 a 30 microgramas quilo minuto. Professor, como é que eu diluo a dobutamina? Você pode fazer 4 ampolas de dobutamina em 170 de soro glicosado a 5%, certo? E vai iniciando com 5 ml hora e vai tateando até ter uma perfusão adequada. Né? A vasopressina eu posso usar 2 ampolas em 96 ml de soro, né? E a adrenalina também posso usar aproximadamente 10 ml em 90 ml de soro e ir tateando a dose, ok? Sempre soro glicosado, tá bom, pessoal? Aqui são o guia dos vasopressores, um guiazinho onde cada um vai atuar. Noradrenalina tem um efeito predominantemente alfa-adrenérgico, né? Tem um pequeno efeito beta-adrenérgico, mas é predominantemente alfa-adrenérgico. Olha como a adrenalina atua tanto no vaso de forma muito forte, com efeito alfa-adrenérgico, mas atua no coração também, com efeito beta-adrenérgico, né? Então tem uma ação importante alfa-adrenérgica e beta-adrenérgica a adrenalina. Talvez seja um grande vasopressor, mais potente vasopressor. Mas não é o de primeira escolha, a noradrenalina é o de primeira escolha. Vasopressina, como eu falei, não atua nos receptores adrenérgicos, vai atuar nos receptores V1 e V2, né? A dobutamina é basicamente beta-adrenérgica, né? E a dopamina, que está em desuso pela dificuldade
de identificar uma dose que seja exclusivamente alfa-adrenérgica, né? Atua também em vários receptores dopaminérgicos, receptores beta-adrenérgicos e alfa-adrenérgicos. De uma forma geral, o que eu vou usar é noradrenalina como primeira escolha. Em alguns casos eu vou ter que acrescentar vasopressina ou dobutamina. E em casos raríssimos eu acrescento ainda a adrenalina, né? Ok, pessoal? Então nós vimos como fazer a cultura, como fazer o antibiótico, como fazer o volume. Nós falamos que tem que dosar o lactato e agora como fazer a droga vasoativa. Ok? Próxima aula a gente continua aqui de onde parou.